Olá, gente querida, tudo bem? Aqui é Matheus e a gente está aqui para mais um episódio do Corandale Cast. E hoje eu tenho um convidado muito especial, um amigo querido, e eu vou apresentar ele para vocês. Tudo bem? Fique conosco que vai ser muito massa esse momento. Então, caro convidado, as 3 perguntas clássicas aqui do Corandale Cast. Como você se chama, de onde vem e do que se alimenta? Bom dia, pessoal. Eu sou o Victor Fink. Fink. Eu vim de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, tá? Mas, vivi quase toda a minha vida em Canoas. Já tive algumas passagens pela praia, Novo Hamburgo, mas vivi quase minha vida toda, que não é uma vida tão longa assim, né? Eu tenho somente 25 anos, Olha eu aí. acho. E Foi registrado em algum outro Exatamente, momento? acho que eu tenho 25 anos. E, eu me alimento de... qualquer coisa que possa se comer. Qual que é a tua comida favorita? Cara, No momento? assim, ó, a minha comida favorita, eu sei que muita gente vai achar isso super Nutella, né? Mas eu gosto muito de sushi, entendeu? Muito Olha sushi. aí. Acho que até trocaria o sushi pelo assim, comeria um sushi ao invés de um belo churrasco. Sei que isso pode magoar muitas pessoas, mas eu curto o churrasco também, tá? Nessa temporada que a gente vai ter um convidado que faz hambúrguer, talvez ele não goste muito disso. Tá. Eu até desconfio quem seja, mas eu curto o hambúrguer dele também. Daí Amém. talvez eu trocaria o sushi pelo hambúrguer, tá? Puxa saco. Cara, 25 anos então, né? Comedor de sushi. Cara, o que eu quero te perguntar? Tu é um cara que tá convertido há quanto tempo? Cara, eu acho que eu tô convertido fazem uns 5 anos aí. 5 anos. anos, mais ou menos. E como que foi esse processo, assim? Conta pra nós aí tua história de conversão, assim. Certo. Com as tuas palavras, sem pressão. Cara, assim, ó, até que eu saiba, eu sou o primeiro e talvez o único convertido de fato da minha família, tá? Que doido. Então, pelo menos eu não conheci alguém antes de mim que se converteu, né? A gente, óbvio, traz assim um pouco do que a gente tem vivido e esse processo de conversão agora para os nossos familiares, né? Para os meus familiares. E eles, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que eu trouxe para próxima assim dessa nova vida que eu tenho vivido, né? Então, digamos que ela possa estar nesse processo também que eu tenho vivido também, né? Nesse processo de conversão. Mas, cara, o meu processo de conversão, assim, ele passou muito pela minha esposa, né? Massa. Então, minha querida esposa, estamos casados aí há 1 ano e pouquinho, mas a gente teve um longo tempo juntos aí até, de fato, casarmos, né? Mas assim, começando então do início, eu conheci a Maísa, né? Em um dos shows, em uma das bandas que eu tocava. E, a gente começou a namorar. A família dela vem já tem uma base de fé assim bem firme, bem forte. E no momento que eu conheci a Maísa, ela não estava assim tão, de certa forma, firmada, né? Então, eu conheci ela nesse período da vida dela. A gente namorou durante 1 ano, mais ou menos. E neste 1 ano a gente terminou, né? A gente acabou terminando. Desculpa. E um pequeno celular aqui. É isso aí, né? Ao vivo e em cores, né? A gente acabou terminando, né? Enfim, aquela coisa de namoro, às vezes, na adolescência. Eu tinha 17 anos quando eu conheci ela. Sim. E ela tinha 18 anos ali. E a gente acabou terminando, enfim, aquelas coisas de brigas, ciúmes, às vezes coisas bobas, né? Coisa de banda. Exatamente. É mesmo? Não, assim, vou te dizer que ela nunca teve tantos ciúmes, assim, a questão da banda, né? Ela sempre foi uma pessoa muito presente em shows, em coisas, apresentações que a gente fazia, então ela sempre estava muito presente. Mas, então não foi nada relacionado à banda, assim, o nosso término. Foi mais nós mesmos, assim, não aquela coisa, não estamos mais nos entendendo e não vamos terminar. Sou eu. Exatamente, essa coisa aí. É bem clichê, né? E aí a gente acabou terminando, cara. E, eu segui, enfim, tocando e tudo mais. A gente manteve contato ali. E nesse período que a gente terminou, é bem aquela coisa assim, eu fiquei bem, eu tava super bem no início. Não tava com aquela coisa tipo, meu Deus, vou cortar os meus pulsos. E ela tava muito mal no início, assim. Ela não queria terminar e tudo mais. E quando o tempo foi passando, os papéis foram se invertendo, entendeu?
eu comecei a ficar mal, comecei a Aham. sentir muita falta dela, e ela começou a ficar bem, sabe? Começou a ficar super bem. E por que que ela ficou bem, tá? Os pais delas convidaram ela a retornar a uma vida de fé que ela tinha antes, quando mais pequena, a base da família dela ali e tudo mais. Então ela, pô, eu acho que isso vai ser bom pra mim nesse momento que eu tô vivendo agora. Aham. Então ela acabou vindo pra cá, Uhum. pra mover mesmo, né? Sim. Os pais dela frequentam aqui, e então ela acabou retornando pra cá. E, bom, aquilo fez muito bem pra ela. Ela ter aquele contato de novo com Deus, né? Sim, sim. Então, aquilo pra ela foi a solução Uhum. do problema que ela estava vivendo. Em contraponto, eu estava ficando muito mal e sentindo falta dela, então eu resolvi fazer um contato, né? E fiz um contato com ela e tudo mais. Ela disse, não, a gente pode conversar. E ela a única coisa que ela falou, e foi uma coisa que marcou muito, assim, foi que ela disse, não, mas a partir daqui as coisas vão ser um pouco diferentes. Ó, E eu, bom, beleza, né? Então ela... no desespero, o cara tá topando tudo, assim, Exatamente, né? então, bom, beleza, tá, vão ser diferentes, tudo bem? Sei lá, eu não sei o que ela queria dizer com Aham, diferente, né? sei. Então a gente conversou e ela falou que estava frequentando uma igreja e tudo mais, então eu não... Aquilo pra mim era muito... Qual que foi tua reação, tipo assim? Cara, meu Deus. foi uma reação mesmo assim, porque eu tinha uma visão bem distorcida do que era igreja, do que era... O que era a igreja? Cara, pra mim, igreja, assim, era um lugar Pode dar talvez real. hostil, assim, Aham. é um lugar pra enganar as pessoas, tá? Sim. Esse era a minha Uhum. visão sobre igreja, tá? Uhum. Porque era isso que eu via nas mídias, Sim. entendeu? Era isso que eu via na televisão, Sim. e como eu nunca tive contato com ninguém que de fato era realmente seguidor de Cristo, Sim. sabe? Uma pessoa que realmente teve um contato e que vivia uma vida com Cristo, com Deus, eu não tinha ideia do que era de fato o igreja, o ser igreja, né? Sim, sim. Então, ela me falou aquilo ficou meio, tá, ok, isso vai ser durante alguns dias e a gente vai retornar à nossa vida normal, né? Aham. E eu vi que não, aquilo era realmente... Era uma nova pessoa, Sim. mas ela realmente estava diferente, né? Ô meu, isso é até um parêntese, cara, que é muito doido, né? Às vezes a gente tem um público que é muito já de igreja, né? Ah, meu pai vem, minha mãe vem, eu venho, não sei o quê. E a gente, às vezes, esquece que tem pessoas que não tiveram absolutamente nenhuma experiência com a questão da fé, né, cara? Isso. E aí, o que essa pessoa pensa, né? Porque pra gente, vem no culto, tá ali, não sei o quê, pensa, que legal, aqui tem desafios e tal, mas a gente tá junto, não sei o quê. Mas, cara, a importância, né, da gente conseguir explicar com a nossa vida até mesmo, né? Sim. O que é a igreja pra pessoas que às vezes não tem nem um familiar que tiveram contato com isso. E é Exatamente. doido, né? Porque às vezes a gente pensa, o Brasil é um país cristão, mas mais ou menos, né? Sim, a gente sabe que não ao pé da letra. Mas aí, continuando, então, tu estava com essa expectativa de que as coisas iam mudar rapidamente, Isso. voltar ao normal. Cara, aí foi assim, né? A gente voltou o nosso namoro ali e aí ela começou a me convidar pra vir em alguns cultos, né? Aham. E eu, cara, eu vi que aquilo não era algo que seria passageiro, Sim. então eu comecei a vir com ela nos cultos, né? Sim. E eu vim, Primeiras impressões. o que mais me chamou a atenção foi o louvor, tá? Aham. Foi a coisa que mais me surpreendeu de primeiro momento, assim, eu pensei, pô, que legal, não Aham. imaginava que fosse assim, ver uma banda completa tocando e aquilo fez com que eu me identificasse muito. Tu esperava, tipo, uma velhinha com É, um órgão, assim. Entendeu? Tocando como Zaqueu eu quero subir. Cantando em alemão, Exatamente, talvez, assim, sabe? um idioma europeu. Então, eu tinha, realmente, era uma visão totalmente distorcida, sabe? Aham. E quando eu vi aquilo me chamou a atenção, eu vi, pô, que legal, cara, guitarra, bateria, Uhum, né, um uhum. baixo, Uhum. e, bom, aquilo me prendeu, assim. Sim. Então, assim, os primeiros cultos que eu vim, aquilo me chamou a atenção, eu não prestava atenção na palavra, não prestava Sim. atenção em mais nada, assim, eu ficava muito ali, de certa forma, vidrado no louvor, e Uhum. não muito em questão da letra, enfim, mas a questão da Sim. banda ali executando tão bem aquela tarefa ali, né? Aham, aham. E eu sei que aquilo é bem complicado. Olhando com o olhar de músico a parada. Exatamente. E eu via que existia um profissionalismo muito grande naquilo que estava massa. sendo feito, sabe? Uhum. E até muito mais profissional do que a gente fazia na nossa banda, né? Aham. A questão dos cliques, sabe? Coisas que às vezes a gente tocava, enfim, nas Que é um bandas. clique? Cara, ali o metrônomo, né? Pra banda Ah, seguir ali o entendi. mesmo tempo da música, Aham. né? Aquilo a gente não fazia na nossa Sim. banda, né? Era uma coisa muito mais do feeling ali. Aham.
Entende? Então aquilo, pô, que legal. Então, assim, os primeiros cultos, cara, eu dormi, sei lá, uns 10 cultos. Pastor Paulo, olha aí, ó. Me perdoe. Eu dormi vários cultos porque muitas vezes eu vinha direto do trabalho, eu me encontrava com ela na igreja e eu vinha pra assistir os cultos assim com ela, dormia às vezes no ombro dela, me dava umas cutucadas, acorda, não sei o quê. E eu, beleza, cara. Só que aquilo foi tão... virou, de certa forma, uma rotina, mas no bom sentido, tá? Sim. Porque eu via que ela tava muito engajada naquilo, sabe? De vir e viver aquilo, sabe? Então eu, pô, cara, se eu tô vindo aqui e é uma coisa que ela gosta tanto, eu vou pelo menos prestar atenção no que as pessoas estão falando e valorizar aquilo, aquele momento, né? Então aquilo começou a me pegar, sabe? Começou aquela coisa, sabe? Tocar o meu coração. Eu comecei a escutar a palavra e parecia que cada vez que eu vinha, parecia que a palavra estava totalmente direcionada pro que eu estava vivendo, assim. Sim, o pastor tava te stalkeando. Exatamente, pô, cara, não, ele tá falando isso pra mim, isso é pra mim. E eu comecei a prestar atenção nas canções, nas letras. E eu pensei, pô, cara, essa letra tá falando sobre minha vida, sobre o momento que eu tô vivendo. Que massa. E aquilo começou a me pegar. Até que, assim, eu não tenho um dia exato. Aquele dia foi o momento que eu me converti, que eu conheci Jesus e eu entreguei minha vida pra ele. Eu não lembro dessa data específica, porque foi tudo como um processo, sabe? Então foi aos poucos, assim, um passo de cada vez, até que o momento eu disse, cara, é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Eu realmente deixei aquilo tocar meu coração, eu abri meu coração pra aquilo. E se até que um rendeu, dia... né? Exatamente, aquela coisa. Eu realmente me rendi e pensei, cara, é isso que eu quero. E isso é verdade. E eu quero viver isso, entendeu? Eu quero conhecer, eu quero mais disso, entendeu? Então até que um dia que eu me entreguei, cara, assim, totalmente, eu teve um culto que eu desabei, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, desabei a chorar, me rendi totalmente, assim, me entreguei, sabe? E aquilo, daquele dia em diante, que realmente eu não lembro de uma data específica, mas daquele momento em diante as coisas mudaram completamente, cara, assim, cara. Depois eu vou contar uma história, porque tem uma parada que marca, tipo assim, digamos assim, se eu tivesse que descrever o Vitor, entendeu? Como amigo e coisa e tal, é um cara coração, assim, né? Depois eu quero falar das vezes que a gente foi lá no shopping, encontrou o cara lá. Mas, porque isso é muito doido, né, cara? Eu queria te perguntar também, tipo assim, como foram as primeiras interações? Talvez alguém que vai estar escutando o podcast não vai, tipo, nunca fui numa igreja. E, tu é um cara, assim, talvez algumas pessoas no mundo tenham perguntado assim, mas um cara tatuado na igreja? Como é que foi essa primeira interação com as pessoas? Tu se sentiu, digamos assim, um peixe fora d'água? Sei lá, o pessoal, sei lá, tá todo mundo de terno, de véu, alguma parada assim. Como que foi isso pra ti, assim, esse contato com os crentes, com os membros ali da igreja? Olha, no início, assim, Pode dar real. Não, claro, ficar tranquilo. É como assim, como foi tudo um processo, até a questão de entrar no louvor, né? Foi aí 2 anos, um tempo. Então, no início, como eu tava do lado, digamos, de fora, entre aspas, tá? Não tava exposto, né? Digamos assim. O início foi super tranquilo, né? Porque eu não estava fazendo parte de um ministério da igreja, né? Então, eu estava ali de fora, então não teve muito, digamos assim, exclusão por parte dos membros, né? E, cara, uma pessoa que, assim, desde o início me ajudou muito, foi uma peça-chave, assim, de Deus para todo esse meu processo de conversão, foi o Isaac, né? O Isaac foi um cara que, desde o momento que eu pisei na igreja, ele colou em mim, assim, e me acompanhou, me discipulou. Então, não sei se, de certa forma, eu fui blindado, entre aspas, né? Mas, nesse sentido, a questão da tatuagem e tudo mais, mas eu comecei a sentir um pouco mais desses, de certa forma, olhares críticos depois que eu entrei pro louvor, né? Então, eu comecei a ficar um pouco mais exposto, né? E aí tu via, era normal, alguma senhorinha já de vir te abordar, perguntar, o que aconteceu nesse teu braço, meu filho, não sei o quê. Eu nasci assim. Então, assim, eu não tinha o que fazer, uma né? marca de nascer. Hoje, infelizmente, se eu tirar o meu braço fora, não tem como tocar mais. Não, e outra, né? Porque, tipo assim, cara, isso é um bagulho muito massa da igreja, né? Que poucos ambientes eles colocam tantas gerações diferentes no mesmo espaço. Exatamente. E pra muitas dessas pessoas mais velhas, tatuagem é um bagulho totalmente estigmatizado. Que era, o cara ia pra cadeia, botava com tatuagem. Sim, a minha avó é assim. Entendeu? Tipo assim. Meu filho, para de fazer isso. Sabe, então é muito massa esse papel que tu falou até do Isaac, e ó, se você tá aí e quiser
A gente já vai ter 2 episódios com o Isaac nessa temporada, então procura aí no canal que a gente vai ter o episódio com o Isaac. Você pode procurar nos outros vídeos da temporada os episódios com o Isaac. Aí você procura lá, se quiser assistir, Isso aí. vai ser muito massa. Mas esse papel de blindar a pessoa também é um dever do cristão, né? É um dever de quem traz alguma pessoa nova, cuidar e explicar, digamos assim, o que acontece, qual que é a realidade, pra pessoa se sentir bem até. Exatamente, aí que tá. Porque assim, ó, talvez no meu início da fé ali, se eu tivesse tido esses olhares, assim, Sim. é normal, tu vê que as pessoas te olham um pouco diferente e tal. Hoje é super tranquilo, eu nem percebo mais esse tipo de coisa. E eu entendo que às vezes é um pouco chocante, assim, pra quem não tá acostumado. Então, até como o papel do cristão mesmo, às vezes é mais importante tu dar um passo pra trás do que forçar alguém a dar um passo pra frente. As pessoas que não conseguem dar um passo pra frente. Sim. Então, cara, por amor, não tem problema eu ir ali e colocar uma camisa de manga comprida, um casaco, porque eu não tô ali pra afrontar as pessoas, muito pelo contrário. Sim. Eu tô ali juntamente pra adorar com elas, Que né? massa. Seja tocando, seja não tocando, a gente é um só, né? Sim. Então agora como a igreja não, eu não tô dizendo que a igreja não gosta de tatuagem, não tem nada a ver disso. Mas assim, não, a igreja não aceita tatuagem, então eu vou lá e vou colocar uma regata justamente para desafiar a igreja. Sim. Não tem nada a ver com isso. Então assim, no início, talvez se tivesse tido esses olhares, essas críticas, entre aspas, né? Eu talvez teria me afastado. Sim. Então isso é muito importante, como tu falou, né, Matheus, ter alguém que possa te blindar, alguém que possa te acompanhar, porque talvez isso pudesse ter me afastado da igreja. Sim. E desculpa te interromper, cara, mas é que isso é bem importante mesmo da gente falar, que tipo assim, primeiro, tá? Vou falar aqui meu entendimento sobre isso, né? E eu acredito que o entendimento comum já hoje em dia não é nada fora do comum, que tatuagem não é pecado, gente. Se tu acha que procure na Bíblia uma boa teologia, faça um bom esforço bíblico, sem torcer a Bíblia, né? Pra encaixar o pensamento de que tatuagem é pecado. Se você é menor de idade, te azarou, respeita teus pais. Exatamente. Tu depende deles pro arroz e pro feijão. Então, depois, quando tu tiver tua vida, tu pensa em tatuagem. É. Mas, teologicamente, biblicamente, a tatuagem em si, sem um motivo religioso, tipo, me tatuei pra ficar mais forte, ficar blindadão, entendeu? Tipo, isso aí não é pecado. Cara, agora... E só pra terminar, desculpa te interromper, vai. mas é que essa parada, cara, de nós, como crentes, o que a gente faz? A gente diz assim, Jesus traz novas pessoas. E aí chega a pessoa, a gente vai olhar ela só pela aparência, meu. Putz, grila, né, cara? Não, meu, cuida com os teus olhares, porque eles falam também. Exatamente. E essa coisa que o Matheus falou é certo, da tatuagem. Se teus pais não... Tu mora com teus pais, tu tem 18, 19 anos e eles não querem que tu faça tatuagem, não faça tatuagem, entendeu? Aí sim tu vai estar pecando, porque tu tá desobedecendo os teus pais, entendeu? Então, cara, e também isso não é um incentivo a fazer tatuagem, entendeu? Se tu quer fazer, se teus pais autorizam, aí tu te entende com teus pais, entendeu? Mas, pô, é melhor às vezes, acho, fazer mais velho, se o cara quer fazer. Exatamente, porque é uma coisa, tatuagem não sai, né, pessoal? Então, se vocês fizerem, já era. Hoje tem formas de tirar tatuagem aí, laser, coisa, mas tu vai gastar... Dói, né? Dói e tu vai gastar bastante dinheiro. Então, pensa bem antes de fazer uma tatuagem, tá? Cara, tu falou que depois de 2 anos ali, tu entrou pro louvor e tal. E eu queria te perguntar assim, como que foi esse girar de chave? Como que foi esse processo? Pô, E de novo, né, gente... Tocar numa banda, sei lá, tocar numa orquestra, não é pecado, né? Tipo, e aí a circunstância é bem importante de analisar o que tu tá fazendo, onde tu tá fazendo, né? Pra que tu tá fazendo. Mas, tipo assim, como que foi mudar essa chave de tocar numa banda, talvez em festas de aniversário, em baladinhas ali, em restaurante, talvez, né? E passar a tocar na igreja, assim. Como que diferença, assim, que tu sentiu? Cara, eu tive contato com a música bem cedo, assim. Foi um período que eu morei na praia com a minha mãe. Sim. E eu tive um contato com a música ali pelos 10, 12 anos. Eu ganhei o meu primeiro violão, assim, de um primo meu que não tocava. E o violão tava parado, ele me deu. Eu sou canhoto, então eu tive que inverter as cordas do violão, porque era um violão de destra. Somos dois. A gente tá dando um soquinho aqui pra concordar com o que eu falei. Não, o pessoal tá vendo. Boa, é verdade. Quem tá escutando só não vai ver. Então, eu ganhei um violão, eu aprendi com um amigo meu que morava na praia. Ali, os primeiros acordes, tudo mais, aquela coisa inicial. E aí, cara, logo que eu voltei, assim, fui embora da praia, eu conheci um pessoal no colégio, aquela coisa de colégio. Montamos uma banda,
Tocava o quê? Cara, a gente tocava rock, né? Eu sempre, assim, me interessei mais pela... Que tipo de rock? Ah, Restart. cara, assim, eu já dei um testemunho uma vez sobre isso, né? Eu não sei se eu quero falar de novo. Assim, cara, eu era adolescente, né? Não, E eu foi bem na época, assim, ali que tava o auge da Fresno, NX0, Restart, essas coisas, né? Não comparando Fresno com Restart, porque eu sei que tem uma grande diferença, né? Mas assim, a gente tocava essas músicas pop, rocks, assim, que a galera gostava. Sim. Então, assim, aquela coisa, MySpace, lançava as musiquinhas ali e tal, a gente sempre gostou, eu sempre gostei muito de compor, né? Então a gente fazia bastante música autoral, gravava, lançava uns discos bem amadores, assim. Então eu tive algumas bandas, né? Mas duas bandas, assim, que depois que eu passei, assim, mais da pré-adolescência, adolescência ali, chegando aos meus 16, 17 anos, eu tive algumas bandas realmente que eu tive aquele sonho de viver da música, massa. Viver da música, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero poder tocar em vários shows, vários lugares, viver daquilo do que eu componho, do que a gente faz, né? Então, cara, a gente teve algumas experiências bem legais, assim, tocando em alguns outros lugares, alguns outros estados, assim, participamos de alguns eventos, festivais grandes, assim. Show. Mas, cara, a transição da música ali, de certa forma secular, né, pra música cristã, digamos assim, Chame essa como coisa, entendeu? Só pra ter uma referência da música que eu tocava antes pra música que hoje eu toco, o largar aquela banda foi, na verdade, uma decisão minha, nunca foi imposta por ninguém ou solicitado por alguém, né? Sim. Mas foi uma decisão totalmente minha. E de certa forma, cara, eu não vejo nenhum problema se hoje, a minha opinião, se eu tivesse ainda tocando aquilo, porque eu reproduzia músicas, né? De certa forma, aquilo pra mim na época era certo. Então, a gente realmente fazia algo extremamente profissional, tá? Que massa. Era extremamente profissional, a gente tinha os meus amigos, a gente tinha N regras, assim, como, por exemplo, não bebemos nos shows, entendeu? E realmente, claro que esse mundo, assim, do músico que toca em bares, em noites, em festivais, tu vê bastante coisa, né? E de certa forma tu recebe bastante propostas de coisas ruins, né? Então, mas a gente sempre teve isso muito certo na nossa cabeça que não, a gente somos profissionais, a gente quer viver disso, então nós devemos nos comportar como tais, porque a gente conhece vários outros artistas que afundaram suas carreiras por causa de drogas, de bebidas, de várias outras coisas, né? Então, o Isaac, cara, como já foi citado antes, e pode ser que ele seja bastante citado aqui na nossa conversa, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, no meu processo de conversão, porque, cara, ele foi um cara que realmente demonstrou amor pela minha vida, né? E tu pode citar, ele não tá aqui nesse momento, Isso. né? Talvez alguém ache que tá ali, ó. Não, o Isaac não está aqui concordando com nada, porque ele não está aqui, e ele não vai ter como concordar ou discordar, porque eu tô falando, e aí... Amém. É isso aí. Mas assim, cara, o Isaac, ele foi em alguns shows da minha banda, isso logo quando eu comecei a ter o contato com a igreja e tudo mais, né? Então ele foi em alguns shows, porque esse processo de transição não foi assim, ok, eu quero ter uma vida com Jesus, larguei a minha banda. Não, foi um processo, né? Então ele foi em alguns shows, assim, meus, e cara, aquilo pra mim foi fundamental, porque eu conseguia ver realmente, pô, cara, olha, ele tá demonstrando interesse, amor, e muitas vezes amigos meus, pessoas próximas, não iam, entendeu? Pessoas que eram do mesmo círculo de amizades, às vezes, de certa forma, até familiares que a gente convida, e às vezes, eu vou ir e nunca vai, e o cara ia, entendeu? Então aquilo pra mim foi muito importante, assim, ver ele lá, tá prestigiando aquele momento, sendo realmente amigo, né, cara? Demonstrando amor, interesse por uma vida, né? E, cara, quando eu recebi o convite, assim, de fazer parte, de me integrar do ministério aqui de louvor, né? A decisão de largar a minha banda foi totalmente minha. O pessoal nunca impôs, não, se tu quiser fazer parte do louvor, tu vai ter que deixar de tocar com a tua banda. Isso nunca existiu. E foi realmente aquela coisa, tipo, cara, por que eu tô fazendo isso, o que eu faço, né? Qual o sentido das músicas que eu estou escrevendo, os lugares que eu estou tocando, o que isso está fazendo diferença
pra minha vida e pra vida daquelas pessoas que estão ali. Sim, cara. Entende? Então, aquilo foi realmente de encontro que eu tava vivendo e me fez questionar. E foi onde eu resolvi abrir mão da minha banda, assim, a gente... Cara, assim, não sei no que poderia ter dado profissionalmente com a banda, mas a gente tocava em bastante lugares, assim, tínhamos CDs lançados, essas coisas, assim, era bem legal, né? Sim. Mas aquilo não fez mais sentido pra mim. Então eu resolvi largar a banda, falei com o pessoal, foi super tranquilo. Eu fui super sincero com eles, assim, né? Eles, em nenhum momento, houve deboche, alguma coisa tipo, não, agora você tá na igreja, exatamente. Você não quer mais tocar com pecadores. E não teve nada disso, entendeu? Eu sou amigo ainda do pessoal. Só que foi uma decisão extremamente minha, assim, eu não via mais sentido em fazer aquilo, fazer por fazer, dedicar tempo, esforço, porque o mesmo tempo que eu dedicava pra ensaio, essas coisas, eu dedico hoje pro louvor. Só que eu vejo um propósito, um sentido em fazer no que eu faço hoje. Entende? Então foi isso, a questão de sentido, de propósito e de realmente o que aquilo ia mudar na vida das pessoas e na minha vida, né? E cara, isso que tu falou agora, né? O sentido, o propósito, o efeito que causa nas pessoas, né? Tipo, eu não toco nada. Tu disse, eu sou canhoto e tal, eu também sou canhoto. Durante um tempo eu comecei a tentar aprender uns acordes, assim, né? Porque tu sabe, né, cara? O cara tá na igreja. Isso é triste. A igreja, é igual tu falou, a igreja, principalmente a nossa realidade aqui, a gente gira em torno de música, muito. Então a igreja paga auxílio para as pessoas estudarem música, estudarem canto, praticarem, compra instrumentos e tal, tem espaço disponibilizado para o pessoal treinar e tal, ensaiar. E querendo ou não, né, cara, quando tu é jovem, o músico, ele pode ser feio pra caraca, mas só de ser músico ele já fica mais bonitinho, né? É verdade, né? Não sei. E aí, e sempre tem, cara, eu era assim, não tocava nem triângulo, entendeu? Aí tinha aquele carinha lá que ia assim no retiro, né? Seu violãozinho no cantinho, botava um capuzinho, assim. Naquela época também, né? Restart, umas coisas meio emo, assim, meio melancólicas. E, o cara ficava bem mais charmoso, né? Eu não me lembro se foi por causa disso que eu tentei aprender violão ou não. Mas aí eu vi, sabe, cara, não fechou comigo. Então até hoje eu não toco nem não deu certo, entendeu? Não deu certo. Meu pai disse assim, cara, quer que eu troque aí as cordas pra canhoto, né? Eu disse, não precisa. E, eu queria te perguntar, como que é a sensação de tocar no louvor, entendeu? Tipo, naquele momento que tu tá ali, como que é a sensação pra quem às vezes não toca, não canta? Poxa, como que é a sensação? Cara, é um sentimento de total entrega, né? Às vezes a gente não tá bem, né? Às vezes a gente não tá bem, talvez emocionalmente, fisicamente, como qualquer outra pessoa, entendeu? A gente não tem superpoderes, não somos maiores e nem mais importantes do que ninguém por estar tocando, né? Então, mas é um sentimento de entrega, né? Então, justamente por a gente fazer isso pra Deus, cara, a gente quer dar o nosso melhor, né? Então a gente tem que conseguir, e às vezes é difícil conseguir separar eu não estou fazendo isso pra mim e por mim. Então, cara, eu tenho que tocar. Essa é a tarefa que Deus me deu pra fazer, então eu vou ter que dar o meu melhor, mesmo não estando bem, entende? É um sentimento de entrega, às vezes essa entrega ela não é fácil, entendeu? Ela não é fácil. Às vezes a gente tem que cuidar pra não deixar tudo virar uma rotina, as músicas que a gente vai tocar serem uma rotina. Porque se for só por tocar, pede pro cara da mesa largar um CD, as letras ali, disparar e a gente... o Spotify ali. Entendeu? E talvez, tecnicamente, vai ser até melhor do que o ao vivo, né? Mas esse é o desafio, né, cara? Porque tu fazer nós todos, como igreja, adorarmos, né? Em cada momento ali do culto. Então é um momento de entrega, cara. É um momento, às vezes, que a gente, como eu comentei, a gente não tá bem, às vezes a gente tá nervoso. Cara, toda vez que eu subo no altar, é o mesmo sentimento de como eu estivesse subindo a primeira vez. Que massa. É um temor, entende? De, cara, eu quero fazer isso bem. E eu, particularmente, sou uma pessoa que me cobro bastante, sabe? Isso, tecnicamente, eu me dedico bastante isso para todas as coisas que eu faço, assim, eu tento me dedicar bastante e dar o meu melhor, né? Então, toda vez que eu subo, cara, é aquele mesmo frio na barriga de quando eu subi a primeira vez num culto jovem, entende? Que show. Então, cara, é um momento de entrega, é um momento de
de deixar Deus, o Espírito de Deus te conduzir. Às vezes a gente planeja uma coisa e ela sai totalmente diferente do que a gente tinha planejado. Mas porque a gente sabe que é Deus que tá conduzindo tudo aquilo, entende? Então, cara, é desafiador, assim. Sim, é desafiador, mas é extremamente bom, assim, cara. E, cara, eu digo assim, é desafiador, acho, não só na parte técnica e espiritual, mas também na convivência, né? Que faz Sim. muito... É difícil conviver, porque músico, às vezes, são pessoas... diferentes pessoas, né? Uhum. É difícil conviver, assim, no louvor, às vezes? O que tu acha? Sim, não precisa ser... Não é fuxico gospel, né? Mas é tipo assim, quais são os desafios, assim, de, interagir e tal, que tu acha, lições que tu tira, assim? É aquela coisa, quando a gente entra na igreja, e eu achava que tudo era perfeito, né? Tipo assim, ilusão. é tudo perfeito, é tudo, assim, maravilhoso. É um lugar extremamente diferente. É um lugar diferente, com Com certeza. certeza. Mas, cara, é um lugar feito por humanos, né? Sim. São seres humanos Sim. e seres humanos erram em qualquer área da vida. Aham. Não seria na igreja que seria diferente, né? Sim. Então, quando eu me inteirei ali do louvor e comecei a fazer parte, assim, né, de todo o grupo, teve momentos difíceis, assim, como qualquer outro lugar, né? Às vezes, e isso é muito parecido com a banda, com as bandas que eu tive, tá? Às vezes é questão de horário, de cumprir os horários mesmo de ensaio, essas coisas, músicas, e isso é muito parecido, tá? É muito semelhante com as bandas que eu toquei. Questão tipo, cara, mas a gente combinou de tirar essa música. Por que tu não tirou a música, entendeu? Vou deixar pra última hora pra fazer isso. Então, cara... Tira a música que é pra Jesus, Exatamente, exatamente. Cara, então assim... Tu é o cara chato ou tu é o cara que esquece? Um cara chato, um cara que esquece. Não, desculpa, né? Botei... Tu é o cara que esquece de tirar a música ou tu é o cara que cobra? Cara, eu raramente não tiro uma música, assim. Boa. Eu raramente não me dedico, assim, Sim, pra tocar ou cumprir. Eu tento dar o melhor, assim, entendeu? Boa. Não, claro que erro bastante, né? Mas eu tento dar o melhor mesmo. Cara, Como é que tá o nosso horário aí? não, a gente tá ali, o pessoal tá censurando a gente, mas não tem problema. Tá bom. É que como deixou falar assim, daí às vezes eu me estendo em algum assunto que eu poderia ser mais breve, né? Não tem problema, cara. Vai fundo, a gente tá... Mas assim, resumindo essa questão do louvor, tem problema sim, acontece de atritos, de desentendimentos, mas o importante é sempre se resolver no final, Sim, entendeu? Isso cara. que é o mais importante. Porque tem algo maior ali em questão, Exatamente. né? E isso que daí que muda em questão de diferença para as bandas que eu toquei. A gente sabe, pô, mas beleza, a gente vai brigar, mas vale a pena tudo isso? Vale a pena a gente se desentender, ou não dar o braço a torcer ali, ou pedir desculpa, ou alguma coisa do tipo? Cara, vale a pena a gente dar o braço a torcer porque a gente tá fazendo isso pra Deus, cara. E eu fico imaginando Deus olhando, vocês ainda estão fazendo isso, cara, vocês estão brigando ainda por causa disso. Eu não acredito. Que é um Jesus segurando um dinossauro, assim, né? Eu troquei você por ele. Então, assim, cara, o importante no final, independente de quem tá certo ou errado, é haver entendimento. Sim. E a gente continuar realmente como uma família, né? Um foco certo. Exatamente. Cara, que dica tu daria pra alguém que, pô, vê o Vitor tocando, vê a barbinha, pô, gostei da barbinha, da guitarra e tal, que olha pra ti como um exemplo, assim, como alguém que inspira ele a aprender um instrumento e tal. Que dicas tu daria pra um cara, assim? Ou pra uma guria também? Uma pessoa que se interessaria, talvez, por tocar, por ver... Isso, por estar no louvor. O que precisa? O que tu diria, assim? Assim, sem peso de ser um grande sim, especialista, sim. a palavra Não. final, não, na tua opinião. Cara, primeiro é gostar daquilo que faz e não fazer porque, sei lá, acha legal ou atrativo em algum outro sentido de quero me aparecer, quero... Porque, cara, isso não faz sentido por tu fazer o que faz. Então, assim, dedicação, muita dedicação, sabe? Independente se tu for tocar um instrumento, for cantar, qualquer coisa que tu for fazer na vida, né? Dedicação, empenho e fazer aquilo com amor, assim, cara. Fazer aquilo com amor, com entrega. Tu quer tocar guitarra, cara? Estuda, te dedica. Tu não precisa ter o melhor instrumento do mundo, tu não precisa ter o melhor amplificador, os melhores pedais de guitarra do mundo. Se tu fizer aquilo com amor, com entrega, com dedicação, com certeza tu vai fazer aquilo bem feito. Então, talvez essa é a dica que eu posso dar. Dedicação, entrega e amor para aquilo que tu for fazer. Massa, cara. E até eu prometi no início ali que eu ia contar a historinha rapidinho, né? Tipo, porque
descrever o Vitor com um cara como coração, né? O pessoal aqui do tempo tá bolado aqui já comigo, mas azar, me dá uma passa margem, muito rápido, me dá cara. uma margem, não. E aí, azar não, né? Desculpa, respeito aí o trabalho. Mas, cara, uma vez a gente tava saindo do shopping, né, meu? E aí a gente tinha comido, né? A gente encontrou um cara na rua, assim, que o diabo vai me levar pra dentro do shopping, não sei o quê, que o diabo vai me dar vou entrar de limusine, o diabo me disse. E aí, né? Cara, e é engraçado, né, meu? Como às vezes isso é muito e das gerações mesmo de crentes estarem convivendo juntos. Primeira coisa que eu pensei, talvez, proteger aqui a Rafa, né, minha esposa e tal, e evadir do lugar, né? Aí o Vitor já, vamos ali falar com o cara, vamos falar com o cara, meu. E aí, tipo assim, chegou lá e disse assim, tudo bem contigo? Não fala comigo, cara! O cara já chegou assim. Tava tri-hostil. Não sei o que, tava tri-hostil, né? Começou a falar. Aí o Vitor disse, não, tu tá com fome, cara, pô. E não é pra te puxar saco nem nada, né? Eu sei. E aí, mas é massa, assim, que como é bom tá com gente com, assim, com coração, né? Por isso que eu disse que se eu tivesse de definir, é um cara com coração, assim, que bate mesmo de verdade, não é um coração frio. E aí, né, pra contar a anedota, né? O cara chegou lá e disse, não, que o diabo vai me... A gente, não, o diabo não vai te dar nada, não sei o quê. Tu quer comida, a gente vai te dar, né? Aí levamos o cara pra dentro do shopping. Isso aqui não é pra se gabar nem nada, né? E aí, o cara conversou 2 horas. O cara se apaixonou pelo Vitor. Tu vai me visitar na clínica. Ainda bem que eu tava com a Maísa. Tu vai me visitar na clínica. Tu é um cara gente fina. Vocês todos são. Mas esse aqui é mais. E aí, cara, o cara lá no final disse, eu quero ir na igreja e tal. E não sei o que, vou encontrar você. Não sei se a gente se encontrou de novo com ele, né, cara? Mas aquele momento ali, ele recebeu um ato de amor. E, umas 3 horas, né, cara? Sim, foi um tempão. Foi um tempão, escutamos a história dele. E, é muito porque o Vitor é um cara, assim, que, de novo, sem puxar saco, né? Mas que o coração bate, entendeu? E é muito estar perto disso. Porque às vezes eu sou crente, tô na igreja há muito tempo. E às vezes fica meio calejado, toma muita pancada, né? Uhum. E é bom relembrar o verdadeiro amor, assim, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque é o que a gente precisa, né? Com Todos certeza. os dias. E, cara, palavras finais, então, aí, que tu gostaria de dizer pra galera? Cara, é isso aí. Esse sentimento aí que o Matheus diz ter por mim, é o mesmo sentimento que eu tenho por ele. É um cara aí show de bola, é uma pessoa ótima, tanto ele quanto a Rafa, pessoas excelentes de ter por perto, assim, sabe? Amigos de verdade, assim, que o cara pode contar, pode sorrir, pode chorar junto, né? Então, agradeço aí pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui gravando um podcast. Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, se cuidem aí, usem máscara, lavem bem as mãos. Muito bom. Passem álcool gel no cotovelo. É isso aí. Então, muito obrigado por acompanhar a gente nesse momento, né? Não esqueçam de mandar para amigos, compartilhar, nos seguir nas redes sociais e tal, né? Não eu e o Vitor, mas o Corandale Cast, e compartilhar com as pessoas que você gosta. Ou para falar bem ou para falar mal. Pode mandar também dizer que o Vitor tem essa barba estranha e que não devia estar de boné num lugar fechado. Tá bom, gente? Isso aí. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu aí, cara. Valeu.